Marcos, capítulo 10. Eu quero ler com vocês, irmãos, um texto bem conhecido da gente. Eu quero ler um texto bem conhecido. E como eu entendo e eu sei que a Bíblia, ela é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável de conhecimento. É uma fonte inesgotável de experiências que Deus pode nos dar, de lições que o Senhor pode nos dar. A gente entende quando a gente lê a Bíblia que toda vez que a gente lê, a gente encontra algo novo. Você pode pegar um texto e ler várias vezes. Todas as vezes que você lê aquele texto, você vai descobrir alguma coisa diferente. É muito interessante, porque além de ser uma fonte inesgotável, a Bíblia, ela é também capaz de nos trazer experiências profundas com o nosso Deus, né? E ela sempre tem coisas novas, ela se renova a cada dia. Todos os dias, ela se faz nova para a gente. É como se a gente pegasse um livro novo, mesmo lendo o mesmo texto. É como se a gente pegasse um livro novo para ler. Porque a Bíblia, irmãos, ela é viva. A palavra de Deus, ela é viva. E a Bíblia testifica dela mesma, dizendo que ela é viva, eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Glória a Deus, porque inclusive hoje eu fui cortar uma carne e a faca encostou no meu dedo aqui. Ela só encostou aqui e começou a sangrar. E isso a gente trazendo para a palavra de Deus, que é uma espada de 2 gumes, e é mais penetrante do que isto. É a palavra de Deus, irmãos. Ela é impressionante. Então, quer ter conhecimento de Deus, das coisas de Deus, você tem na tua mão aí uma riqueza muito grande, uma riqueza muito profunda, que é a palavra de Deus. Marcos capítulo 10, nós vamos ler a partir do verso 46. Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí na sua Bíblia. A versão pode ser diferente, mas é a mesma história, o mesmo significado, sentido, vai ser a mesma coisa, tá? Marcos capítulo 10, verso 46 em diante. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego e dizendo-lhe, tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: Mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus, estrada afora. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Glória a Deus. Irmãos, só a leitura desse texto, só a leitura deste texto que nós acabamos de ler, traz para a gente um grande regozijo. Porque
mostra exatamente a capacidade que Jesus tem de poder, ou o poder que Jesus tem de fazer aquilo que Ele quer fazer, e aquilo que eu e você também queremos que Ele faça. Observe que a pergunta para o cego foi: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? É interessante que quando Jesus diz isso, irmãos, Jesus está se colocando ali à disposição daquele homem para fazer alguma coisa para ele. É como se Jesus dissesse: eu sou um servo teu, o que eu posso fazer? E ele diz: Senhor, que eu torne a ver. E aí o Senhor opera aquele milagre maravilhoso, dizendo: pois vê, a tua fé te salvou. A Bíblia não diz, e a gente não sabe o porquê da situação daquele cego, por que ele ficou cego, mas como ele diz assim, que eu torne a ver, isso indica, irmãos, isso nos dá a ideia de que esse homem via anteriormente, e que no decorrer da sua vida, ele perdeu a visão, ele perdeu a condição de enxergar. E você já se imaginou cego, irmão? Você já pensou você cego alguma vez? Não. Eu tive uma experiência num determinado dia. Eu tinha um radinho, aquele motorrádio de madeira, era bem velhinho, irmão. E eu estava ouvindo o meu rádio e ele começou a dar uns probleminhas. E eu peguei e abri o rádio com a faca e fui mexer no rádio. Na hora que eu coloquei a faca, deu uma explosão na minha mão ali na minha frente. Aquele curto-circuito, sabe? O cara vai querer mexer no que ele não sabe, é problema. Dureza, irmão. E lá vai eu com a faca, mexendo no rádio ligado na tomada. Quando eu coloquei a faca, Gabriel, pá! Aquele curto-circuito já queimou logo tudo que tinha lá no rádio. E eu, lógico, com aquela faísca forte, eu fechei os olhos. Na hora que eu abri os olhos, irmãos, eu não enxergava absolutamente nada. Eu não via, eu só vi uma escuridão na minha frente. Eu estava numa rede, meu Deus, eu fiquei cego. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu levantei, fui tateando até a porta, que eu não conseguia enxergar. E a hora que eu abri a porta da minha casa, aí começou a clarear devagarinho, foi devagarinho, clareando, clareando, clareando. E aí eu voltei a enxergar, irmãos. Eu voltei a ver tudo do jeito que era antes. E aquilo me deu um susto muito grande. Eu tive a experiência de ser cego por alguns segundos. Aquele clarão muito forte, com qualquer um que acontecer, irmão, se você olhar para o sol, fixar no sol e depois fechar os olhos e olhar para um lugar escuro, você não vai enxergar nada. Isso é natural da gente. Não é que eu tinha ficado cego. Aquele clarão muito forte me deixou, talvez dilatou a pupila do meu olho, aconteceu alguma coisa ali que eu fiquei cego. Irmãos, pense numa coisa terrível, é você não enxergar. É você não poder enxergar, irmãos. A gente entende quando a gente lê acerca de Bartimeu, que ele enxergava anteriormente, e alguma coisa aconteceu que levou ele a ficar cego, e o tempo passou, e ele foi mendigar. Era um homem que ficava mendigando pelo caminho, era um pedinte de esmolas. Mas Bartimeu, numa determinada ocasião, e eu acredito, irmãos, que ele desenvolveu algumas habilidades por estar cego, ele ouvia muito bem. E a Bíblia diz que Jesus estava passando por ali. E ao passar por ali, Jesus, que trazia uma multidão com ele, começou a fazer algum barulho. E Bartimeu, que ouvia muito bem,
começou a perguntar para alguém: o que está acontecendo aí? O que é isso aí? O que está acontecendo aí? E alguém olhou para ele e disse: olha, fica quietinho aí, porque Jesus está passando por aqui. E ele diz: é Jesus, aquele Jesus que multiplicou pães, aquele Jesus que operou milagres, que faz maravilhas, que pode curar, é Ele mesmo, Ele está passando aqui por Jericó. E ele olha e diz: olha, dá licença, porque agora chegou a minha vez. E ele começa a clamar, irmãos, e a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E a Bíblia diz que aquelas pessoas que estavam aglomeradas ali olhavam para ele e diziam: cego, fica quieto, cala a boca, para com isso, para de atormentar o mestre. Mas quanto mais as pessoas mandavam ele se calar, a Bíblia diz que mais ele gritava, mais alto ele gritava, mais alto ele pedia, mais forte ele clamava ao Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque o próprio Jesus disse para que nós devêssemos buscar a Ele, pedir a Ele, clamar a Ele, porque quando o crente faz isso, ele sabia que se ele clamasse e pedisse ao Senhor Jesus, o Senhor Jesus ia fazer alguma coisa por ele. Meu irmão, minha irmã, pelo amor de Deus, por favor, irmão, o Senhor te chamou para que você pudesse também desenvolver as habilidades que o cego desenvolveu. Escute muito bem, o Senhor tem algo para você, Deus tem algo para a tua vida, Deus tem algo para a tua família, e nesta noite o Senhor está neste lugar. Você pode pedir a Ele com fé, que Ele é poderoso para atender a tua necessidade. Glória a Deus. Quanto mais mandavam ele se calar, mais ele gritava. Mais ele clamava, mais ele pedia. E eu disse a vocês que todas as vezes que a gente lê um texto bíblico, a gente tem experiências novas e Deus pode comunicar para a gente lições novas. E uma das lições que eu tiro deste texto bíblico, irmãos, é que independente da situação em que nós estivermos, independente do momento em que você estiver passando, nunca perca a esperança de ser atendido pelo Senhor. Independente do seu momento espiritual, independente do seu momento familiar, independente do seu momento psicológico, independente do seu momento financeiro, nunca perca a esperança de que Jesus pode atender a tua necessidade. Irmãos, tem um ditado aí no mundo que diz que a esperança é a última que morre. Eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. Na verdade, eu quero revelar alguma coisa para vocês. Eu não acredito nesse ditado, porque a esperança para mim, para nós, ela nunca, jamais ela pode morrer. Jamais a esperança pode morrer para você. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós resolvemos seguir a Cristo, nós resolvemos seguir aquele que tem todo o poder. A Bíblia diz que o Pai lhe deu toda a autoridade, todo o poder no céu e na terra. E é esse que você serve. Você serve ao Deus que tem todo o poder. Se você serve a Ele, se você é filho dEle, a tua esperança tem que estar nele, tem que ser Ele, e jamais ela pode morrer. A esperança, irmãos, ela não pode se apagar das nossas vidas. Você não pode perder a esperança. Mas pastor, eu já venho carregando isso há tanto tempo, eu já venho lutando com isso há tantos dias, há tantos meses, há tantos anos. Se o Senhor não disse nada, não desanime, não pare. Se o Senhor não disse nada, irmão, tenha a esperança de que na hora apropriada, na hora dele, Ele vai vir com socorro para a tua vida, irmão. Não se preocupe, não desanime, irmãos, não desanime, pelo amor de Deus.
O Senhor não quer contar com crentes desanimados, não, mas o Senhor quer contar com crentes. A palavra de Deus para a nossa vida é aquela que o Senhor deu para Josué. Josué, não te mandei eu, tem de bom ânimo, Josué, tenha bom ânimo, levante a sua cabeça e caminhe de cabeça erguida, porque o Senhor teu Deus, Ele virá com providência para a tua vida. Não perca a esperança, irmão. Não perca a esperança. E o que é a esperança? O que é ter a esperança, irmão? Eu anotei aqui, para eu poder ler para vocês. Esperança é algo, eu fiz um resuminho aqui, é acreditar que algo é possível, mesmo quando as circunstâncias dizem que não é. É você acreditar que é possível, mesmo quando a circunstância diz que não. E a gente canta aqui, né? Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir. Quando tudo diz que não, ou parece que o mar não vai se abrir. E aí você tem a convicção de que não está só. Sei que não estou só. E o que dizes sobre mim? A esperança. Você ter esperança é você acreditar que algo é possível, mesmo quando todo mundo diz que não é. Não é. Você não pode. Você não vai. Você não alcança. Você não vai conseguir. Irmãos, isso é uma teoria de que pessoas fadadas à derrota aceitam. Porque a minha Bíblia diz e a tua Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível se nós acreditarmos, irmãos. O Senhor pode tudo através de nós. O Senhor pode tudo. E nós podemos tudo em nome do Senhor. Mesmo que digam não, mesmo que a medicina diga não, vocês conhecem experiências, testemunhos disso que eu estou falando, irmãos. Vocês sabem, a medicina diz que não, mas se o Senhor disser que sim, acabou, é sim, pronto. Mesmo que o advogado, o juiz diga não, se Deus disser que sim, irmão, acabou, é sim, pronto. É sim, irmão. Eu venho dizer isso aqui nesta noite, irmãos, para que você entenda e para que você continue com a tua esperança viva naquilo que Deus pode fazer através de você, ou que a tua esperança não morra naquilo que você tem na tua mente aí, no teu desejo, no teu projeto. A esperança, ela não morre jamais. Não desista, irmão. Não desista, porque se você desistir, as coisas não acontecem. Tire isso do seu vocabulário. Desistir, tire isso do seu vocabulário. Ah, eu não vou ser mais crente. Ah, eu não vou mais para a igreja. Ah, isso não vai acontecer. Tire isso da sua mente, irmão. Pare com isso, pelo amor de Deus, porque o Senhor é poderoso para abençoar a tua vida e fazer de você uma potência, irmão. Fazer de você um instrumento poderoso nas mãos dele. O Senhor é poderoso para isso. Ah, será? Será não, irmãos? É o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia ensina. E tem gente que diz que não quer mais ser crente por causa de bobeira. Ah, o pastor passou do outro lado da rua e não me deu a paz do Senhor. O irmão passou pertinho de mim e nem me cumprimentou. Não vou nem para a igreja mais. Como o pastor diz aqui, eu estou dodói, né? Se sentindo triste. Se sentindo triste. Aí coloca lá no Facebook. Se sentindo triste. Não, irmão, pelo amor de Deus. Não existe motivo que possa fazer você parar de servir a Deus. Não existe.
O que pode deter você de servir a Deus, irmão? O diabo, o pecado, o mundo, a carne? De maneira nenhuma. A Bíblia diz, irmãos, que em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Em todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. Eu citei aqui pelo menos 4 grandes inimigos ferrenhos do crente. 4 grandes, poderosos inimigos. Mas mesmo eles sendo grandes e poderosos, aquele que nos chamou, aquele que nos comprou, aquele que derramou o seu sangue, que é muito mais poderoso do que qualquer coisa, ele sim é o grande e poderoso, e diante dele, nem mesmo estes poderes que eu citei podem ser vitoriosos, mas sim você que está diante do Senhor. Se você se prostrar diante dele e disser: Senhor, a minha esperança está em ti, pode ter certeza, irmão, você vai prosseguir, você vai caminhar, porque o Senhor vai abençoar a tua vida, irmão. Não se perturbe por qualquer coisa, não desanime por qualquer coisa. Eu vou fazer um curso e no meio do caminho desiste. Eu vou fazer uma viagem no meio do caminho desiste. Eu vou fazer uma contribuição boa e vai trazer o dinheiro para contribuir para a obra de Deus, para a reforma. Aí daqui a pouco desiste. Irmão, pelo amor de Deus, não perca a esperança, irmão. O Senhor é contigo, amém? Deus é na tua vida, irmão. Minha irmã, Deus é na tua vida. O Senhor é na tua vida para te abençoar. Você crê nisso nesta noite? Você crê que o Senhor está na tua vida? Então profetiza para o irmão que está do teu lado aí: irmão, não desanima não, viu? Porque o Senhor é na tua vida. O Senhor é contigo. Deus estará contigo aonde quer que você for. Ele prometeu: pode andar no meio do fogo, as chamas não te queimarão. Aleluia! Glória a Deus! Não queimará, a água não te afogará. Ele prometeu estar com você. Vamos aprender, irmãos, que independente de qualquer coisa, da situação, nós não podemos perder a esperança. Independente de tudo. José é um exemplo disso. José é o puro exemplo de que jamais se pode perder a esperança, que a nossa esperança não morre. Irmãos, tem moços, tem pessoas que traçam projetos de vida e começam a ir atrás dos seus sonhos, dos seus projetos, e daqui a pouco eles desistem, achando que aquilo não é para eles, que não vai dar, que não tem jeito. No primeiro embate, na primeira dificuldade, a pessoa para no meio do caminho. Se Abraham Lincoln estivesse desistido na primeira investida, ele nunca teria sido presidente dos Estados Unidos. Nunca. Porque Abraham Lincoln, por pelo menos 6 ou 7 vezes foi candidato, mas ele perdeu todas as campanhas. Mas um dia ele foi eleito e foi um dos grandes presidentes. O Lula também, né? Que pena que o Lula parecia que ia ser um caba tão bom presidente, né? Só parecia, mas deixa isso para lá. Eu vou contar uma história aqui, mas não vou contar não. Não. Depois eu conto separadamente para você. Mas, irmãos, não podemos desistir por qualquer investida, irmão. Não podemos. Alguns grandes empresários, o próprio Bill Gates, todo mundo aqui já ouviu falar, né? O criador da Microsoft. O Steve Jobs, criador da Apple. Todos eles já tiveram experiências de fracasso, irmãos. Mas eles não desistiram.
Eles sempre persistiram, eles sempre buscavam a perfeição, eles sempre perseguiam, eles sempre estavam buscando a excelência. E nós devemos fazer isso com as coisas de Deus também, irmãos. Para servir a Deus é a mesma coisa, irmão. Para servir a Deus, tem gente que acha que você crente porque é muito simples. Nós temos uma regra de fé, de conduta aqui, que a gente precisa seguir. E a gente precisa acreditar verdadeiramente no Filho de Deus, que é o que o Senhor espera de cada um de nós. Mas eu estava falando de José, que é um exemplo maravilhoso com relação a isso. Olha que coisa, irmãos, todo mundo aqui conhece a história de José. Ele foi vendido pelos próprios irmãos, foi colocado num calabouço ou num poço pelos próprios irmãos, foi vendido para outra cidade, foi embora para outro, foi levado escravo. Lá ele foi caluniado, foi perseguido, foi preso, e levaram alguns anos para se cumprir na vida de José o projeto de Deus e o sonho que Deus havia lhe dado. Mas é tão extraordinário isso, que José, já próximo da sua morte, chamou os seus colegas e disse: olha, Deus vai tirar vocês daqui. Deus um dia vai levantar alguém e vocês vão sair deste lugar. Façam o seguinte: não deixe os meus ossos aqui, levem os meus ossos embora. Eu também quero ir para a terra da promessa. Leve os meus ossos. Você percebe, irmãos, isso? Conseguem perceber a fé? Consegue perceber a convicção de que José tinha, de que o sonho de Deus na sua vida ia se cumprir? E consegue perceber que ele sabia que o projeto de Deus era tirar o seu povo dali e levá-los para uma terra boa, terra que manava leite e mel, e os ossos dele não deviam ficar no Egito, tinha que ir com eles. Era a esperança que José tinha, irmão, de entrar um dia, mesmo que fosse com os seus ossos. E quanta gente hoje desanima no início, no começo. Pelo amor de Deus, o Senhor quer que você caminhe, irmão. O Senhor quer que você continue, minha irmã. Deus quer que você abra o coração e continue. Glorifique a Ele, exalte a Ele, busque ao Senhor, glorifique ao Senhor, porque Ele vai te dar estratégias. Glória a Deus. Deus vai dar condição, irmão. Não perca a esperança. Não perca a esperança. O cego estava ali, irmão, mas quando ele ouviu falar que Jesus estava passando por ali, ele não perdeu a oportunidade. Começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi. E aí as pessoas mandavam ele se calar. Os roubadores de esperança olhavam para ele e diziam: cala a boca, você está atrapalhando, fica quieto. Mas ele sabia que ele tinha que continuar, que ele tinha que clamar, ele tinha que prosseguir. E ele continuava gritando. E ele fazia mais, gritava mais alto ainda, clamava com mais força ainda, porque a esperança dele não estava morta. Ele sabia que ele podia alcançar o seu objetivo. E eu tiro uma outra lição aí, que mesmo diante de situações adversas, a gente nunca pode se acomodar em frente às nossas dificuldades. Ele era cego, ele não enxergava, era um coitado, pedia esmolas no meio do caminho.
A única coisa de valor que ele tinha, dizem os estudiosos, era a sua capa, que o protegia da chuva, do sol, do frio. A sua capa era o que ele tinha de mais precioso. Mas as dificuldades não fizeram ele se calar. As dificuldades não fizeram ele parar no meio do caminho. Ele continuava gritando: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. As dificuldades desta vida, irmãos, todos vamos enfrentar. Todos nós vamos enfrentar dificuldade. Todos nós. Ah, pastor, tem gente que tem muito dinheiro, não enfrenta não. Engano seu. Porque mesmo tendo muito dinheiro, a pessoa também passa por dificuldades. Aliás, existem coisas que o dinheiro não vai comprar. O dinheiro não compra. Tem coisa que o dinheiro não compra, e tem coisas que valem tanto que não existe dinheiro que possa pagar, que não tem preço. Tem coisa que não tem preço, não dá para pagar. E nós temos o privilégio de experimentar essas coisas que não tem preço. Ser batizado com o Espírito Santo não tem preço. Ser um canal de Deus para abençoar outras vidas. Você, irmão, o Senhor te chamou para ser um canal de bênção. Não é dinheiro que vai fazer isso. Não tem preço. Abençoar outras vidas não tem preço. Ser um canal de bênçãos, ser usado por Deus. Que às vezes, irmãos, mesmo a pessoa tendo muito dinheiro, não é o dinheiro que resolve. Às vezes a pessoa precisa de uma palavra, de um abraço, de uma orientação, de uma oração, de uma cura. Ah, mas com dinheiro ele compra a cura. Não, ele compra o remédio. Ele pode comprar o remédio, mas não a cura. Pode comprar o remédio e não ser curado, não ter eficácia nele. Pode ter muito dinheiro e pode não dormir bem. Porque o dinheiro pode comprar a melhor cama, mas não compra o sono. Pode ter muito dinheiro para ter a melhor casa do mundo, mas uma morada no céu não vai comprar com dinheiro. Pode ter muito dinheiro, comprar casas, comprar carro, comprar aquilo que quiser, mas a entrada no céu é só pelo sangue de Jesus, perdoado por Ele, não é com dinheiro, meu irmão. Existem coisas que o dinheiro não pode comprar, que não tem preço. Não tem preço. Chegaram uma vez para os discípulos para tentar comprar o dom do batismo com o Espírito Santo. Que Pedro estava pregando lá e daqui a pouco as pessoas começavam a falar em outras línguas. Aí o camarada chegou e disse: "Ô, quanto é que é para eu poder aprender esse negócio aí? Quanto é que eu tenho que pagar?" Teu dinheiro seja para tua maldição. Quando ele percebeu que tinha errado, imediatamente ele, pelo amor de Deus, ora a Deus aí, pede perdão por mim aí, porque dinheiro não compra isso. O dinheiro pode comprar pseudos amigos, porque o amigo de verdade não se compra. Amigo de verdade se conquista. Você pode ter muito dinheiro com pseudos amigos. Às vezes, vejam a história, irmãos, do filho pródigo. Enquanto ele tinha muito dinheiro, seus amigos estavam ali com ele, bebendo, fazendo tudo o que queria fazer no mundo. Mas quando o dinheiro acabou, ninguém lhe dava um prato de comida, que ele tinha o desejo de comer a comida dos porcos. A Bíblia diz que ele desejava comer aquela comida, porque ele não tinha amigos. E quer saber de uma coisa, irmãos? Achar um amigo
é achar um tesouro. Achar um amigo de verdade é achar uma riqueza, irmão. Agora, quer saber de uma coisa maior ainda que essa? Jesus se fez nosso amigo. Jesus disse para mim e para você, a palavra de Deus diz, que Ele diz o seguinte: eu não te chamarei mais servo, mas eu te chamarei de meu amigo. Eu vou te chamar de meu amigo. Jesus se coloca à disposição dos seus filhos, dos seus servos, dizendo para eles que é agora nosso amigo, dizendo para nós que é nosso amigo. E sabe o que o amigo faz pelo outro, irmãos? Ele dá a sua própria vida se for necessário. Jesus, Ele fez isso, irmãos. Ele não mediu esforço, sabe para quê? Para dar a própria vida pelos seus amigos, para mim, por mim, por você. Jesus deu a vida por você, seu amigo. Existem amigos mais chegados que irmão. Jesus se constituiu, irmãos, o melhor amigo de todos. Ele quer ser teu amigo, sabia? Ele quer ter um relacionamento com você. Não é aquele relacionamento que às vezes os pais ensinam: olha, cuidado que Deus vai te castigar. E as crianças muitas vezes crescem com medo de Deus, de um Deus carrasco que vive no céu, que vai castigar ele a hora que ele fizer alguma coisa de errado. As crianças crescem tremendo de medo de um Deus, e crescem revoltadas às vezes, e se esquecem de Deus. Enquanto que Deus não quer que a gente tenha medo dele. O que Deus quer que a gente tenha é temor a Ele. Ter medo é diferente de temer. Ter medo é diferente de temor. Porque no temor você vai respeitar, vão existir limites, e você vai fazer as coisas por amor, porque você teme ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, diz a palavra de Deus. O temor do Senhor. As dificuldades desta vida, irmãos, jamais podem nos fazer calar. Jamais podem roubar aquilo que Deus tem para nós. Jamais. As circunstâncias desta vida jamais deverão ser suficientemente fortes para nos calar, para nos deter, para nos fazer parar. Jamais, irmãos. Jamais. Porque dificuldades todo mundo enfrenta. Dificuldade todo mundo vai enfrentar. Problemas todo mundo vai enfrentar. A diferença, irmãos, é que as nossas dificuldades, os nossos problemas, eles são colocados diante do Senhor. E a Bíblia diz que o Senhor nos livra de todas elas, de todos os problemas, de todas as dificuldades. É interessante que nós temos, parece que nós temos uma tendência a entrar em dificuldades. E o Senhor, Ele se coloca à nossa disposição para nos ajudar quando nos envolvemos com elas. Ele coloca à disposição. Porque às vezes a dificuldade nos faz sofrer. E o Senhor está ali bem pertinho da gente, para nos fortalecer e nos livrar no momento da dificuldade. Paulo e Silas enfrentaram, irmãos, uma dificuldade muito grande, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, repreenderam ou expulsaram um espírito de adivinho de uma mulher, e aquela mulher dava lucro para algumas pessoas que tinham aquela mulher como um meio de lucrar, de ganhar dinheiro. Ela adivinhava e ganhava dinheiro para os seus senhores, e aí eles curaram aquela mulher, expulsaram aquele demônio. E daí eles estão numa praça, as pessoas chegam lá, os senhores daquela mulher, pegam eles e começam a acusá-los. No final, irmão, eles são levados à prisão, eles vão ser presos,
encarcerados no pior lugar do cárcere, amarrados, foram açoitados, bateram neles e jogaram eles na prisão. E a Bíblia diz que perto da meia-noite, sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a reclamar: Senhor, a gente estava pregando a tua palavra, como é que pode isso? Senhor, era a tua palavra que eu estava pregando, Senhor. Nós curamos ali em teu nome, Senhor. Nós repreendemos aquele espírito imundo em teu nome, Senhor. Eles começaram a reclamar com Deus, irmão. Foi isso mesmo? Perto da meia-noite, um olhou para o outro e começaram a sorrir. Como é que está aí, Silas? Está ardendo aqui, né, Paulo? Nossa, as minhas costas estão terríveis. Foi terrível os açoites. Está doendo muito. E como é que você está? Eu estou uma benção. E você, Paulo? Está ardendo. Ardendo muito, amarrado. Está ruim que eu não consigo nem passar a mão amarrado aqui. Não consigo fazer nada, Silas. Paulo. Mas nós estamos felizes, porque nós passamos por isso por causa do Evangelho, por causa de Jesus. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar o Senhor, vamos adorar a Deus, vamos louvar o Senhor, Paulo, vamos, Silas, vamos adorar o Senhor. Qual louvor? Aquele bem agitadinho, Silas, vamos cantar aquele bem agitado. Não, Paulo, senão não dá para bater palma. Vamos cantar um de adoração. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles começam a louvar e adorar ao nome do Senhor. Eles começam a cantar, irmão, louvores a Deus. Presos, açoitados, amarrados, presos no cárcere interior. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus ouviu aquele louvor. Deus mandou ali, irmãos, um terremoto. E Paulo e Silas foram libertos milagrosamente. Ou seja, irmãos, as dificuldades desta vida jamais podem nos deter. Irmão, glorifique a Deus quando você estiver passando por alguma situação difícil para você. Glorifique a Deus. Mas não glorifique a Deus querendo barganhar com Ele. Tenha a convicção de que Ele está vendo, de que talvez, ou de que naquela situação Deus está te provando. Deus está no negócio. O que é aquilo? Deus vai te revelar e vai abençoar a tua vida, irmão. Glorifique a Deus, irmão, diante das dificuldades. Não reclame, irmão, porque reclamar vai fazer com que você perca a bênção de Deus. Apenas glorifique a Deus em determinada situação da sua vida, porque você vai estar mostrando para Ele que, independente da situação em que você está vivendo, você glorifica o nome dEle. Aleluia! Glória a Deus. Eu estou passando por uma dificuldade, glória a Deus. Aconteceu isso, glória a Deus, vamos para cima. Aconteceu algum problema, glória a Deus, vamos para cima. Vamos continuar. O Senhor é conosco, o Senhor é contigo. Deus vai fazer, Deus vai dar vitória, Deus vai cumprir. A promessa de Deus não vai cair por terra, irmão. Deus vai cumprir na tua vida. Se você crê, glorifique a Ele, porque Ele é fiel. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Não tem problema nesta vida, irmãos, que possa roubar a nossa fé, a nossa convicção. Vão tentar fazer você calar, vão tentar fazer você parar. Alguém vai dizer para você que você não pode, que você não tem capacidade, não tem condição. Irmãos, toda pessoa de sucesso um dia
ela começou do nada, ou ela começou sem condição, ou psíquica, ou de alguma forma. Toda pessoa de sucesso, ela começou com dificuldade, talvez, ou uma dificuldade emocional, familiar, ou financeira, ou de alguma forma, sem condição. É o filho de um empresário, mas não tem condição nenhuma de gerir os negócios do pai. Pode ser uma dificuldade, mas diante da dificuldade, não desista, não desista, não pare. O Senhor é contigo, amém? Deus é contigo para te abençoar, irmão. Deus é contigo. Para encerrar, terceira lição que eu tiro diante da história deste cego é que, além de independente da situação que nós estejamos vivendo, independente da situação e do momento que a gente vai estar vivendo, a gente nunca deve perder a esperança. Segundo, a gente nunca deve se acomodar diante da dificuldade. E terceiro, devemos sempre acreditar que o milagre vai acontecer para a nossa vida. Acredite sempre, irmão, porque o Deus que você serve é Deus de milagres. O Deus que você serve é Deus que opera milagres. Isso até os descrentes, até aqueles que não seguem a Jesus, até aqueles que não, às vezes, nem acreditam, ele chega para você e diz assim, ó, isso aí, só um milagre. Às vezes ele diz, só Deus. Às vezes o ateu diz assim, ó, a pessoa pergunta, e você é cristão? É o que? Ele diz, eu sou ateu graças a Deus. Ateu graças a Deus. Deve acreditar no milagre também. Creia, irmão. Creia que o milagre que você precisa, o Senhor é poderoso para fazer na tua vida. Ele é poderoso para fazer na tua vida. O cego acreditava tanto nisso que ele começou a gritar. E gritando, e as pessoas dizendo, para, cala a boca, fica quieto. E ele começando a gritar, Jesus, Jesus, Jesus me socorre, Jesus me ajuda, Jesus, cadê você? Você que está passando aí, Jesus. E aí Jesus parou, irmãos. Jesus parou. Jesus ia caminhando com os discípulos, com uma multidão. A Bíblia diz que ele parou. Quem é que está chamando aí? Quem é que está gritando aí? Ah, liga não, Jesus, é um cego. Vamos embora. Não, chama ele aqui. Vai buscar ele. Traz ele aqui. Aí alguém vai lá no cego e ele gritando e diz, calma aí, cego. Calma aí, porque ele mandou te chamar. Jesus mandou te chamar. Jesus mandou que você fosse até ele. Sabe o que ele fez? A capa, a Bíblia diz que ele jogou a sua capa de si, jogou fora a capa. Irmãos, se ele tivesse dúvida naquilo que Jesus pudesse fazer ou podia fazer na vida dele, ele não teria jogado a capa fora, não. Ele ia precisar daquilo. Se ele tivesse dúvida que ele ia ser curado, ele ia de capa. Mas a convicção dele era tanta no milagre. Ele sabia tanto que Jesus tinha poder para fazer o milagre da cura na vida dele, que ele jogou fora a sua capa. Nunca mais eu vou precisar disso. Nem para me proteger de chuva, nem de nada, porque agora eu vou ver. E vendo, a minha vida vai mudar. E ele chega para Jesus, vai até onde Jesus está, e Jesus olha para ele e diz, o que queres que eu te faça? Jesus sabia que ele queria ser curado, irmãos. Jesus sabia que era um cego. O que você quer que eu faça? Jesus se coloca à disposição dele.
porque ele clamou, irmão. O que queres que eu te faça? O que você quer? Ele olha para Jesus e diz: Senhor, que eu torne a ver, que eu volte a ver, que eu veja novamente. Eu quero enxergar de novo, Jesus. Eu quero ver de novo. Eu quero poder enxergar, Senhor. Mas a convicção dele era tanta que o Senhor olha para ele e diz: pois vê, a tua fé te salvou. Veja, enxergue, vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz que imediatamente, não foi mês que vem, o ano que vem, imediatamente ele voltou a ver, e daí ele seguia Jesus pelo caminho. Imediatamente. Irmãos, por que será que a gente pode ler isso na Bíblia? Sabe por quê que esse texto está aqui? Justamente para nos ensinar que aquilo que a gente coloca diante de Jesus, diante do Senhor, diante de Deus, é poderoso para acontecer, mesmo que seja um milagre da parte dele. Porque enxergar, irmão, fazer a pessoa enxergar, fazer a pessoa voltar a ver, e ver do jeito que a pessoa via ali, somente Deus pode fazer. A medicina pode até dar um jeito, colocar um outro olho, arrumar tudo, mas não vai ficar 100% não, viu? Não fica 100%. Agora, se Jesus curar, se o Senhor fizer como fez com esse camarada aqui, eu tô lendo a Bíblia assim um pouco, tenho que afastar um pouquinho agora. Os caras estão fazendo Bíblia agora com letra muito pequena, né? Então tem que afastar um pouquinho. Mas aquele cego, irmão, nunca mais teve dificuldade para enxergar nada, porque ele recebeu de Deus a resposta daquilo que ele buscava. Ele recebeu de Deus a resposta daquilo que ele perseguiu, a resposta daquilo que ele buscava. Então, meu irmão, minha irmã, se você está perseguindo alguma coisa da parte do Senhor, continue, não desista, não pare. O Senhor é poderoso para atender a tua necessidade. Você crê? Você crê que o Senhor pode fazer isso pela sua vida? Fique de pé um instante.